CNI e CNC questionam a isenção das compras internacionais de até $50. STF rejeita ação contra o remessa conforme. Relatório do remessa conforme reitera a alíquota zero para as compras internacionais de até $50. Será que finalmente temos notícias boas para nós, compradores, relacionadas ao remessa conforme? Ajuda, Senhor. Desde que o remessa conforme começou, que eu venho aqui trazendo essas novidades para vocês, e dessa vez me parece que o negócio tá começando a fluir. Será que devemos comemorar? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês as novas notícias que teve com relação ao remessa conforme, como uma boa fofoqueirinha que eu sou, tá, minha gente? Tô parecendo até uma repórter, né, com essa roupa aqui, chiquérrima. Mas então, de tanto esses babados do remessa conforme, eu tô quase criando um quadro aqui, news do remessa conforme, de tanto que eu já falei de taxa, de tanto que eu já falei da Shein, da Shopee, de remessa conforme, de tudo isso. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês essas novidades que tiveram, mas antes de entrar pro assunto, pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e neste canal eu dou dicas de comprinhas na internet e faço vlog bem raramente. Então se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai lhe ser útil. Eu acredito que esse nosso interesse em saber sobre o remessa conforme, sobre o que eles pretendem fazer no futuro com as nossas taxas, porque na prática quem paga somos nós, os compradores, que fez com que eles meio que dessem uma freada, porque quanto mais a gente sabe qual vai ser o passo futuro deles, a gente faz o nosso protesto na internet, comentando, demonstrando que a gente não tem interesse nisso, fazendo abaixo-assinado e mostrando para eles que todas essas medidas que eles pretendem tomar são impopulares, e eu acho que isso está começando a surtir efeito. Recentemente, o CNI, que é a Confederação Nacional de Indústrias, juntamente com o CNC, que é a Confederação Nacional de Comércios, Bens e Turismo, entraram com uma ação de inconstitucionalidade no STF sobre o que regulamenta a isenção do imposto de importação nas compras menos de $50 no remessa conforme. Traduzindo, eles querem que todas as compras paguem o imposto de importação federal, independente do preço. E o que eles alegaram é justamente de que essa norma que se usaram para implementar o remessa conforme, ela só é utilizada em caso de envios de pessoa física para pessoa física, sem fim comercial, que é diferente da intenção das importações que chegam aqui, que usam dessa isenção. Para explicar melhor para vocês, eu vou ler o que saiu na matéria, que diz exatamente assim: para as entidades, o programa remessa conforme se aplica apenas a remessas entre pessoas físicas sem caráter comercial. A Confederação Nacional CNI e a CNC apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação de inconstitucionalidade quer dizer que essa norma que regulamenta o remessa conforme não está de acordo com a Constituição, com pedido de liminar questionando o programa remessa conforme, que zerou a alíquota do imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Eles usaram vários argumentos para entrar com essa ação. Além de falar dessa questão de que o envio teria que ser de pessoa física para pessoa física, eles também falaram que quando essa lei foi criada, não existia essa quantidade de importações de compras online. Na realidade, naquela época nem existia compras online, pelo menos eu acredito, né? Essa lei, ela foi criada, se eu não me engano, foi em 1980, por aí, ó. As confederações sustentam que a criação do programa se baseou nas regras do Decreto-Lei 1804 do ano de 1980, que tratam da isenção do imposto de importação de bens de pequenos valor em remessas postais entre pessoas físicas. Contudo, essas normas foram editadas em um contexto econômico em que não havia ainda comércio eletrônico.
eletrônico. Não havia comércio eletrônico naquela época. Segundo a CNI e o CNC, com o advento das compras pela internet, a total desoneração teria impacto negativo relevante em indicadores como crescimentos com o PIB, emprego, massa salarial e arrecadação tributária. O remessa conforme não está agradando de todos os lados. Eu, como compradora, também não gostei muito, na realidade eu não gostei do remessa conforme, porque antes a gente não era taxado e depois de remessa conforme a gente é taxado, mas nas compras de até $50 só se paga o ICMS para as empresas que estiverem dentro desse programa do governo. A intenção dos consumidores é que a taxa diminua, tanto a de ICMS como a de importação federal, que atualmente é 60%. Já em contrapartida, os varejistas nacionais querem que todas as compras sejam taxadas independente de valor, que todas paguem 17% de ICMS, que agora já foi alterado, inclusive é bom que vocês pesquisem aí o do estado de vocês, qual é a porcentagem de ICMS atual, e os 60% que é o imposto de importação federal. Recentemente, a Associação Brasileira de Indústrias de Calçados também entrou com ação no STF e o STF já deu a decisão sobre o assunto. Eles argumentaram que não existia a isonomia tributária e que o comércio de importações estava prejudicando o comércio nacional. O STF deu uma decisão que a gente já tem que pegar aí, ó, a decisão do STF no pulo do gato, para vocês entenderem que tem uma parte aqui muito interessante, ó. O STF falou o seguinte: a relatora também destacou que a portaria foi editada com base no decreto-lei que autoriza o Ministério da Fazenda a isentar do imposto de importação remessas de até $100. Atualmente, essa isenção é para as compras de até $50, mas o Ministério da Fazenda tem autonomia para isentar as compras de até $100, ou seja, nós temos uma margem aí para poder contestar e conseguir que eles aumentem essa questão aí da isenção. Assim, para questionar a constitucionalidade da portaria, seria necessário, em primeiro lugar, questionar o decreto, o que é inviável no Supremo, que examina apenas violações de direitos à Constituição Federal. O STF ele só é responsável para avaliar questões que sejam relacionadas à inconstitucionalidade, a leis, decretos que estejam em desacordo com a Constituição Federal. E eles já bateram o martelo e falaram que o Ministério da Fazenda ele tem autonomia para regulamentar sobre o assunto, que não tem nada de inconstitucional nisso. Isso a gente pode usar a nosso favor, né? Aí a gente já consegue ver que a gente consegue aumentar essa porcentagem aí, que atualmente é os $50, para $100. Essas ações vão continuar existindo com muita frequência no STF. Isso porque eles não vão desistir, gente. Os varejistas nacionais não estão em acordo com o remessa conforme por conta dessa isenção. E eu tenho certeza que vai vir outras associações, outras instituições e vão ingressar com ações pedindo para que sejam taxadas todas as compras independente de valor. E o que acalmou meu coração com relação a isso foi a última notícia que fala que o relatório do remessa conforme reitera a alíquota zero para importações de até $50. Todos os programas do governo, após ser instaurado, ele passa por alguma avaliação para ver se ele surtiu efeito, se ele foi benéfico, se vai continuar com aquele programa, se ele vai ser alterado. E o remessa conforme passou por essa avaliação e concluíram de que ele foi benéfico. Mais de 83% das remessas que ingressaram aqui no Brasil, elas são do remessa conforme e concluíram que surtiu efeito. Por que motivo eu meio que comemorei isso? Porque tudo indicava, gente, que eles iam começar a taxar as compras de até $50, porque muitas associações, muitas entidades importantes estavam ingressando assim em massa com várias ações para que o remessa conforme acabasse e que eles começassem, na realidade nem acabasse, para que eles começassem a taxar as compras de até $50. E como a gente sabe que o governo sempre quer arrecadar, eu imaginei de que o governo iria sim começar a taxar as compras de até $50, que era só uma questão de tempo. Eu não vou comemorar muito, porque se tratando do governo, a gente nunca sabe o que é que vai acontecer a seguir. Mas eu vou falar um pouco mais para vocês sobre esse relatório e o que ele concluiu. Apesar de já haver uma base de dados maior
maior que a do período anterior, identifica-se que ela ainda não é suficiente representativa para permitir uma avaliação substancial e abrangente sobre modificações na alíquota aplicada às importações amparadas pelo PRC, seja pelo tamanho da amostra disponível, que é 13% do equivalente ao ano de 2023, seja pelo tempo de operacionalização do programa, que se iniciou em agosto, mas teve sua primeira declaração registrada apenas na última semana de setembro. E ainda tem mais. Pelos motivos expostos acima, propõe-se que a manutenção da alíquota atualmente vigente da remessa conforme abaixo de $50, amparadas pelo PRC, para que se possa melhor avaliar os efeitos da estratégia adotada em relação à política tributária para as remessas internacionais. Essa matéria saiu na Receita e ela quer dizer que pelo menos para os dias seguintes vai se permanecer a isenção do imposto de importação federal para as compras de até $50. Isso também é um resultado de toda essa pressão que os populares estão colocando no governo, que estão demonstrando que essa ação deles é impopular. As pessoas não querem pagar um imposto de importação para as compras de até $50. A gente sabe que tem um respaldo na lei de até $100. Então, assim, podemos continuar pressionando, demonstrando o nosso interesse, a nossa vontade em todas as plataformas onde vocês comentarem sobre isso, gente. Eles já conseguem visualizar a quantidade de menções que são de acordo, que são em desacordo com remessa conforme, com o aumento da taxa. Tudo isso é muito importante que a gente mencione, tanto comentando em vários locais, até aqui no comentário do vídeo mesmo. Eles conseguem ver a quantidade de menções que tiveram na internet, em todas as plataformas. Por isso que é muito importante que a gente mostre a nossa opinião, que a gente fale o que a gente quer. Até porque o governo, ele é um representante nosso, então nós temos o direito de demonstrar a nossa opinião, e a nossa opinião, obviamente, é que não sejam taxadas as compras de até $50. Inclusive, a nossa intenção é diminuir a atual taxa, que é 60% para as compras que são superiores a $50. Acredito também que todo esse burburinho relacionado ao remessa conforme está muito, mas muito longe de acabar. Ainda vai existir bastante coisa. Inclusive, eu queria saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre isso? Qual seria a taxa ideal para as compras de mais de $50? Vocês são de acordo que se aumente essa margem aí de compras, que elas aumentem para até pelo menos $100, já que existe uma lei que respalde isso? Quanto que vocês acham que deveria ser o imposto de importação federal? Deixa aqui nos comentários só para eu dar uma visualizada, a gente interagindo aqui. E muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar aqui o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijos!